Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Antes da encarnação do Filho de Deus. Após terem providenciado os pertences necessários para casa, Maria e José definiram como seriam usados os tempos que iriam dedicar às conversas de caráter geral, os que empregariam em confabulações religiosas e aqueles que seriam destinados aos respectivos afazeres diários. Essa organização foi feita com muita sabedoria e muita ordem, pois Maria agia conforme orientações recebidas diretamente de Deus, com as ações praticadas depois de consultas prévias quanto à sua vontade. Todas as manhãs muito cedo ocupavam-se com declamações de salmos de Davi, e depois disso José ia para o seu trabalho, deixando sua Maria ocupada com os afazeres domésticos e preparo das refeições. E ela utilizava para isso tempos reduzidos. Tais eram a frugalidade e simplicidade de suas vidas. No almoço, tomavam alguma sopa, umas poucas frutas e, mais raramente, uma pequena porção de peixe. Vez ou outra, ela preparava algo um pouco mais substancial para José, que, dado o desgaste que tinha em seu trabalho, mais se cansava e mais necessitava de recuperação condizente. Ela, por sua vez, procurava manter-se dentro daquela alimentação mencionada e dizia para o marido que não se preocupasse com o fato de sua abstenção de carne, uma vez que pouco se fatigava e que aquela alimentação a satisfazia plenamente. José deixava a ela completa liberdade nesse aspecto, ciente de que sua ação era sempre sábia e prudente. Terminadas suas horas de trabalho, José ia ao seu encontro e juntos proferiam então louvações a Deus, após as quais tomavam a necessária refeição do período, durante a qual conversavam também sobre problemas religiosos. Em determinadas ocasiões, o santo se entusiasmava de tal forma com as palavras de sua esposa que chegava a não se alimentar corretamente. Depois da refeição, agradeciam a Deus e passavam algum tempo em novas confabulações religiosas, sendo essa a hora que José mais apreciava, pois tinha a possibilidade de ouvir mais longamente as palavras e convicções de sua esposa, e às vezes era tomado por um daqueles seus característicos estados de êxtase espiritual, em razão do que dela ouvia. Era também nessas ocasiões que José relatava ocorrências de sua vida passada, das inúmeras graças e favorecimentos por ele recebidos de Deus e também das muitas coisas que lhe eram ditas pelo anjo durante o seu sono. Neste aspecto, dizia que, após seu casamento, o anjo lhe aparecera mais raramente e que para ele era suficiente a santificada companhia dela. Essas afirmações todas eram de muito agrado para Maria, que não perdia a oportunidade de agradecer ao Senhor por isso. José lhe dizia a esse respeito: agora o anjo não mais me fala com a mesma frequência que anteriormente, mas sim bem mais raramente. Entretanto, estou plenamente satisfeito com as decisões divinas, e para mim basta a felicidade de poder conviver contigo, pois tinha grande necessidade de alguém com quem pudesse trocar ideias sobre a grandeza das obras do Senhor, e meu anjo me havia prometido que eu teria essa desejada companhia. Mas eu jamais teria acreditado que teria a grande sorte de poder privar contigo e de ouvir tuas palavras tão cheias e cobertas de sabedoria divina. As respostas de Maria eram humildes e prudentes. Ela lhe dizia que Deus era de todo confiável em termos de suas promessas e que por isso deveriam manter-se ambos fiéis no amor que tinham por ele e também totalmente devotados ao seu serviço. José então lhe perguntava com grande solicitude sobre aquilo que deveria ser feito para agradar ao Senhor. Humildemente ela respondia que ao Senhor muito agradava ser servido com amor, lealdade e fidelidade, que as pessoas deveriam esforçar-se para cumprir a sua vontade em todas as suas ações e atitudes. E então discorria sobre as virtudes através das quais as almas se capacitam a receber os favorecimentos divinos e a mostrar gratidão e reconhecimento a Ele.
Com tais palavras, o santo era tomado por grande amor ao Senhor, pois as palavras de sua esposa possuíam uma tal força que eram capazes de inflamar o coração de qualquer pessoa. E muito mais inflamado ficava o espírito de José, já de natureza inflamado nesse aspecto. Dependesse isso de sua vontade, permaneceria constantemente a ouvi-la dia e noite, sem mesmo lembrar-se de trabalhar, alimentar-se ou até mesmo dormir. Chegava mesmo a acontecer, com certa frequência até, que o santo, durante o seu trabalho, sentindo-se cansado e atribulado, se dirigisse de súbito para sua casa a fim de encontrar sua esposa e recuperar-se. E com a simples presença dela, isto de facto acontecia. Ela o consolava e o confortava com muita graciosidade e o animava para que enfrentasse aquelas tribulações vindas do seu trabalho. E dizia: se é tão grande a tua alegria somente em falar a respeito do Senhor, como seria então se pudesse falar com Ele e desfrutar de visões celestiais em seu reino? Rezemos com fervor para que Ele se digne a nos enviar com presteza o prometido Messias, para que, por meio dele, sejamos dignos de entrar no céu e de lá usufruir eternamente de sua companhia. Dessa forma, passavam a discorrer sobre a vinda do Salvador, ocasião em que Maria se mostrava de tal maneira entusiasmada que José acabava por ter também intenso desejo nesse sentido de dizer: rezemos mesmo, com grande força e continuidade, porque o Senhor deseja que assim seja feito. José, entretanto, não lhe contava que desde a mais tenra idade havia sempre desejado intensamente a vinda do Messias e que sempre havia rezado fervorosamente para que isso acontecesse depressa, e que o anjo lhe havia manifestado o grande compadecimento de Deus com essas suas súplicas em favor da vinda do Redentor, e que o havia orientado no sentido de que as mantivesse. Maria, embora ciente de tudo o que José lhe relatava, mostrava grande satisfação e lhe dizia: apliquemo-nos então em pedir com fervor para que essa graça nos seja concedida logo, pois ela é de agrado de Deus e Ele deseja concedê-la. Uniam então suas preces nesse sentido, e o Senhor se mostrava muito satisfeito com esse ardente desejo que tinham em seus corações. Todavia, embora o santo fosse imensamente feliz e sossegado espiritualmente em seu convívio com sua santificada esposa, não lhe faltavam problemas também. Enquanto se encontrava trabalhando, certas pessoas iam à oficina para recriminá-lo por ter-se permitido chegar a tal estado de pobreza e também para acusá-lo de ter dissipado os bens todos que seu pai lhe deixara. E lhe diziam ásperas palavras de desdém. Ele não lhes dava qualquer resposta e sofria as injúrias todas com grande paciência e serenidade, embora pudesse notar que elas o tinham por pessoa pouco ajuizada. Elas clamavam também que seu mutismo era uma prova muito clara de estar ciente de todo o mal praticado. Ele permanecia ainda silente e oferecia todos esses seus sacrifícios ao Senhor, por cujo amor se encontrava em tal estado e tolerava todos aqueles desaforos. Encontrando Maria, ele a tornava ciente dos factos ocorridos e ela tentava confortá-lo, dizendo que ele deveria alegrar-se, pois essa era a vontade de Deus. Ele então lhe contou sobre a morte de seus genitores e sobre os factos que a sucederam e de como havia atingido tal estado de pobreza. Maria se alegrava de conhecer todos aqueles sacrifícios de seu marido e procurava consolá-lo, tanto quanto podia. Em muitas ocasiões, nas quais ele estava totalmente desprovido de dinheiro, sentia grande pena de Maria por não ter condições de prover o seu sustento. Ela, porém, o entusiasmava nessas ocasiões de desânimo e o animava no sentido de que seria melhor alegrar-se do que afligir-se. O santo acabava por conformar-se, admirando aquela virtude verdadeiramente heroica de sua esposa, e então se voltava para Deus e agradecia a grande dádiva que lhe havia proporcionado quando lhe dera esposa tão perfeita e virtuosa. Ao se encontrarem eles sem qualquer alimento e sem mesmo saber como conseguir algum, Maria dizia para que se sentasse à mesa. Então ela suplicava a Deus conforto espiritual para seu marido, tão necessitado e impossibilitado de alimentar-se.
Depois disso, conversavam sobre a grandeza das obras do Senhor, e Maria falava tão ardentemente a respeito que José acabava em um daqueles seus êxtases, e por vezes ela também. Assim permaneciam por longos períodos nos quais Deus lhe permitia que desfrutassem de sua doçura e suavidade. Voltando a si, sentiam-se completamente saciados, como se tivessem tido refeição de iguarias esquisitas e delicadas. E Maria sempre tinha motivos para animar seu marido, para que se mantivessem alegres, até mesmo naqueles momentos difíceis, pois o Senhor os havia saciado com suas graças. O santo se maravilhava progressivamente com a bondade e resignação de Maria, e estava certo de que Deus favorecia somente em função dela. Às vezes Deus providenciava através de pessoas as quais inspirava para que eles recebessem qualquer doação em termos do que necessitavam ou encontravam. Surpreendentemente, pão e frutas sobre sua mesa, providenciados pelos anjos do céu. Isso, porém, só acontecia quando já tinham esgotado todas as suas próprias possibilidades nesse sentido, e eles então passavam o resto do tempo em louvações e agradecimentos ao Senhor. Por todos esses motivos, o casal crescia na prática das virtudes, sofria com alegria a sua pobreza e se humilhava perante Deus, assistindo-se mutuamente com muito respeito. Maria se mostrava muito zelosa em tudo, a tal ponto que os próprios anjos a homenageavam. Crescia nos dois seu amor a Deus e seu coração estava sempre inflamado quando conversavam sobre ele. Nada mais existia em seus pensamentos a não ser sua existência, suas palavras, suas ações, e ele era profundamente amado pelo casal. Não será fácil explicar quanto José progredia em seu amor e em suas virtudes, crescimento esse que lhe permitia poder agora conversar livremente com sua esposa. Reconhecia os favores todos que o Senhor lhe concedia e se mostrava profundamente grato por isso. Consequentemente, Deus o cobria cada vez mais com suas bênçãos divinas. Embora extremamente pobres, não deixavam de dar esmolas quando recebiam qualquer quantia proveniente dos trabalhos que executavam. Reservavam certa parte para ser distribuída aos mais necessitados, terando disso grande alegria. Maria não desejava receber pessoalmente esses frutos dos seus afazeres, deixando que José o fizesse e que dispusesse também o dinheiro, segundo o seu julgamento. Apenas solicitava dele que não esquecesse das esmolas aos pobres. O santo respeitava seus desejos e fazia largos nativos, quando de posse de algum numerário, reservando para eles só o absolutamente indispensável para a sua sobrevivência. As esmolas eram feitas para agradar a Deus e para que ele enviasse logo o prometido Messias. Faziam orações de jejum, sabedores que esses atos eram de grande agrado de Deus. O casal, na verdade, se comportava exemplarmente em tudo. Era muito agradecido ao Senhor e o servia com muita lealdade, procurando em tudo o seu beneplácito, seu prazer e sua glorificação. O Senhor lhes proporcionava inequívocos sinais de agrado em termos daquela fiel servidão. O demônio fervia em ódio e desdém por Maria e José, ao vê-los tão iluminados por Deus. Sentia debilitado o seu poder, sem poder tolerar todas aquelas admiráveis virtudes do santificado casal. E principalmente pelo ardente amor a Deus que via em seus corações, pela sua humildade, sua pureza e sua abstinência. Dessa forma não ousava aproximar-se deles, mantido à distância por forças superiores às suas, mas não deixava de procurar submetê-los às mais variadas formas de tentações. Uma foi de procurar introduzir a discórdia entre eles. Assumia que, conseguindo romper os laços de amizade e respeito existentes, poderia mais facilmente conseguir seus inconfessáveis objetivos. A partir de tal princípio, passou a instigar alguns vizinhos contra o casal. Invejosos da amizade e respeito reinantes na casa deles, procuravam visitá-los com maior frequência e, em tais ocasiões, tentavam voltar José contra a sua esposa. Perguntavam-lhe quais as razões de ela manter-se tão frequentemente em retiros, trabalhando tão pouco e também porque não mais cuidava dele tão bem, portando-se de forma pouco dedicada. Diziam ainda outras coisas mais, que, embora frívolas, lhes pareciam ser relevantes.
como acontece com pessoas movidas por sentimentos apaixonados, emocionais ou intrigantes. As afirmações eram tão veementes que pareciam ser suficientes para que o santo se virasse contra Maria. Todavia não atingiram seus baixos objetivos, pois José, derrotando mais uma vez seu inimigo do inferno, lhe respondia amar muito sua santa esposa, e elas então, desapontadas, não mais lhe falavam a esse respeito. Não faltavam outros que tentavam influenciar Maria contra ele, procurando desacreditá-lo perante ela. Entretanto, com toda a sua lucidez e sabedoria, ela virava as palavras ditas contra as próprias pessoas e as tornava assim confundidas, fazendo com que percebessem quanto erradas estavam. As pessoas se admiravam com as virtudes e inteligência demonstradas e retornavam às suas casas profundamente desapontadas. Esses factos todos faziam com que o demónio se enfurecesse ainda mais. Fúria essa é mais voltada para Maria, pois suas virtudes enfraqueciam sobremaneira sua ação demoníaca. Nem por isso ele deixava de procurar alguma outra forma de perturbá-la. Jamais o conseguiu e se tornou cada vez mais confuso frente àquela grande força de Maria. Sua confusão vinha do facto de achá-la uma pessoa igual às outras, sem saber que ela era dotada de virtudes divinas e de plenas graças por parte de Deus. Ela, vendo que o inimigo cada vez mais se enfurecia contra ela e contra seu marido, não deixava de precavê-lo, e com grande humildade o alertava para que permanecesse atento quanto aos ardis todos empregados pelo demónio. Os dois faziam então muitas preces em conjunto, jejuns mais frequentes e mais atos de humildade, a fim de poderem debilitar ainda mais o já enfraquecido inimigo comum, que muito se abatia com isso. Nesses atos todos acrescentavam maiores valores a si próprios, além de provocarem os citados estados de confusão para o inimigo. Ao ser perturbado por qualquer pessoa da qual o demónio se servia, o santo se dirigia imediatamente para sua esposa e era então animado a enfrentar com paciência essas atribulações, pois somente assim teria agradado a Deus. Ele não apenas se alegrava, mas se animava também a sofrer com alegria, e assim crescia sempre seu amor pelo Senhor. Às vezes o trabalho manual de José o cansava muito, e ele então parava de trabalhar e ia ter com Maria, pedindo que ela lhe proporcionasse algo repousante, como, por exemplo, que cantasse alguma cantiga de louvores ao Senhor. Ela o atendia e os cânticos entoados faziam com que o santo atingisse um daqueles seus êxtases, no qual ele lhe dizia: Querida Maria, tu és tudo para mim, e o teu canto conforta e consola o meu aflito coração. Oh, como sabes confortar-me, como és repousante, que felicidade a minha em conviver contigo, em poder ouvir-te. Se já a tua visão me alegra e consola, podes imaginar o que sinto ao ouvir tuas canções, que farei em favor de Deus, que me beneficiou com tão grande dádiva. A santificada Maria via em tais palavras maiores motivos para louvar ao Senhor, verdadeiro provedor de todos esses benefícios, e então exortava seu marido para que fizesse crescer nele progressivamente seu amor a Deus e que fosse grato a ele, pois dizia ela: é o Senhor quem me concede a graça de poder consolar-te em tuas aflições, para que possas trabalhar em sossego. E assim cresciam verdadeiramente nele seu amor e sua gratidão, além de admirar-se cada dia mais com sua Santíssima Esposa. Neste capítulo do livro, bastante longo, mas aqui estão várias lições para nós casais. E Maria e José e Maria, eles tiveram que vencer muitas contrariedades na sua vida de casal. Neste capítulo estão presentes várias contrariedades que são comuns a quase todos os casais. A falta de dinheiro, a falta de possibilidades de alimentação, de ter o necessário para a sobrevivência, as contrariedades com as pessoas que vêm falar mal de nós, falar da esposa, ou falar contra o marido ou contra a esposa para que os dois fiquem um contra o outro. Ou então falar do passado, daquilo que foi para trás, daquilo que foi perdido e
e buscar culpados. O diabo gosta muito de falar do passado. O diabo não gosta de um casal unido, de um casal com fé, de um casal que está em oração. Todos os casais que tiverem um grande amor a Deus, fidelidade, e tiverem realmente vontade de seguir os mandamentos de Deus, vão ter muitas contrariedades, porque o demónio não tolera a virtude, não tolera esta união de um casal. Homem e mulher, Deus os criou. Assim Deus criou o homem e a mulher para que deixassem a sua casa paterna e se tornassem um. E aqui vamos em Maria e José. Aquela união que faz com que um ajude o outro. José, quando vinha do trabalho, cansado, tinha em Maria este repouso que toda esposa deve ter e deve ser para o seu marido. E ao mesmo tempo, São José devia ficar firme quando vinham-lhe falar mal da sua esposa. Intrigas de pessoas que não gostam de ver a felicidade dos outros. Quantas vezes um casal tem que lutar e tem que, muitas vezes, se juntar em oração, em jejuns, em penitência por causa de pessoas más que querem a sua desunião. Pelo que vemos aqui, o demónio usa de todas essas pessoas. Quando virmos pessoas se intrometerem na nossa casa, a virem falar coisas absurdas ou até coisas que supostamente parecem boas, mas que no fundo é para dividir o casal, para colocá-lo um contra o outro. O que vamos fazer? Vamos fazer como Maria e José fizeram. Começaram a rezar, começaram a fazer jejuns, começaram a fazer penitência. Porque o demónio fica enfraquecido quando fazemos isso. E então se fazemos isso como casal, então mais forte é essas orações, mais fortes são essas orações, esses jejuns, essas penitências, porque o casal em uníssimo é o que o demónio mais detesta. E uma coisa, apesar de todas as dificuldades que Maria e José passavam, eles pediam para que viesse o Salvador, para que viesse o Messias. Apesar de seus problemas, acho que se estivéssemos no lugar deles, estaríamos mais preocupados em pedir a Deus que nos desse o pão de cada dia do que propriamente nos enviasse o Messias. Mas José e Maria sabiam bem que, espiritualmente, era muito melhor que viesse o Messias, a salvação. Tinham noção perfeita da salvação da alma. E muitas vezes os casais de hoje em dia perdem de vista este conceito da salvação da alma. Um está para santificar o outro. Os dois devem ir juntos para o céu. Um deve santificar o outro. E por vezes algum ou outro, ou os dois, têm dificuldade em aceitar certas coisas, certas humilhações. Porque vivemos num mundo em que buscamos cada um a sua felicidade. Mas por vezes a felicidade do outro pode ser o nosso sacrifício. E quando falo em sacrifício, nós podemos pensar que uma mãe, quando tem um filho, tem muitas dores ao ter o filho, mas depois de vê-lo nos braços, quanta alegria! Ela deu a luz a um novo ser humano. Igualmente, quando amamos, nós não podemos falar em sacrifício sem falarmos em amor. E quando o casal ama verdadeiramente um ao outro, há um amor profundo, há respeito, há consideração, há aquela vontade de se ajudar mutuamente, não deixando que outras pessoas, outras coisas se interfiram no meio. Às vezes, hoje em dia, não temos só pessoas a interferir, por vezes temos outras coisas a interferir. Coisas que vêm pelas redes sociais, pela televisão,
pela nossa vontade de continuarmos a fazer aquilo que antigamente fazíamos enquanto solteiros. E achamos que devemos, mesmo casados, continuar a agir como se fôssemos solteiros na casa dos nossos pais. Só que na casa onde estamos, começamos a ter noção de que aquela casa precisa também de nós. E que não pode ser apenas um lugar, uma espécie de hotel onde vamos lá dormir ou vamos comer e depois nada mais nos interessa. Temos que pensar que aquela casa e aquelas pessoas que estão ali, todas precisam do nosso trabalho, do nosso tempo, do nosso cuidado. Cada um tem aquele dever de se preocupar em ajudar mutuamente a esposa, o marido a esposa. Não julgar que tudo será feito e aparecerá pronto. Cada qual tem o seu papel e não podemos estar entretidos com coisas que nos vêm pela internet, pelas redes sociais, pela televisão. Esse tempo precioso que devemos dar aos que amamos, nossa casa, aos nossos filhos. Aquelas pessoas com quem convivemos em casa são muito mais importantes do que aqueles que nos vêm pela televisão adentro, que nos vêm pela televisão com suas modas e suas vidas, que nada tem a ver com as nossas. Nós temos que continuar a ter o foco. O casal tem que focar. Tem que se focar realmente como Nossa Senhora e Maria, como São José e Maria estavam unidos em amar a Deus, em cumprir seus mandamentos, em cuidar um do outro, em ser um apoio do outro. E assim venciam todas as adversidades. E aqui mais uma vez aprendo com a vida de São José que nós não podemos temer nada se nós tivermos um verdadeiro amor a Deus e ao próximo. Uma coisa aqui muito importante é que, diante das dificuldades, Maria cantava os salmos de Davi. Talvez isso nos ajude. Talvez isso seja uma grande sugestão quando nós estivermos abatidos. Que tal pegarmos a Bíblia e começarmos a ler os salmos? E ao mesmo tempo ler os salmos, mesmo que cantemos a nossa maneira, os salmos de Davi, mas entoarmos aquelas palavras com música para nos restabelecer fisicamente e espiritualmente de todas as perseguições visíveis e invisíveis que nos vêm e que nos atacam na nossa família, na nossa casa, no nosso corpo, na nossa alma. Que Jesus e Maria venha para a nossa casa também nos ajudar a ser casal, a ser família unida, verdadeiramente uníssimo, como foi São José e Maria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.